Professor, pelas minhas pesquisas, eu fiz algumas pesquisas, claro, para vir preparada, e vi que o senhor é especialista em psicologia escolar e educacional, reconhecido pelo CFP, e eu queria começar perguntando há quanto tempo o senhor atua nessa área, qual foi, de onde surgiu o interesse por essa área. Acho que é isso, para começar. Eu trabalho nessa área desde 2011, aproximadamente, 2012. Eu já vinha antes atuando nessa área, mas apenas em pesquisa. Desde aí da minha graduação, fiz algumas pesquisas de iniciação científica, né? O mestrado e doutorado também foi relacionado à área da educação. E aí a atuação mesmo, pesquisa é atuação também, né? Mas assim, fora do âmbito específico da pesquisa, foi principalmente a partir de 2012. Esse título de especialista do CFP, não sei se vocês já ouviram falar, ele é uma espécie de reconhecimento que o Conselho atribui mediante algumas avaliações, mediante comprovação de experiência. Você faz uma prova, na verdade, e comprova a experiência, e aí, então, no CRP vem constando como especialista nessa área, que é uma das áreas de especialidade reconhecidas pelo Conselho. Então, é diferente de uma especialização em que você faz o curso de especialização. Legal. E eu queria entender, queria que o senhor começasse contando um pouco dessa experiência, como psicólogo, dessa área de atuação, quais as expectativas ao ingressar, porque acredito que o senhor era psicólogo antes e ingressou nessa temática específica, como já nos disse em 2012, quais eram as expectativas disso, queria entender um pouco. Eu já gostava da área educacional desde a graduação, mas logo que eu me formei, meu primeiro trabalho foi em CAPES, processo seletivo, contrato temporário. Eu trabalhei um ano em um CAPES, uma cidade pequena, de 10 mil habitantes. Foi uma experiência muito boa mesmo, muito enriquecedora. Eu não esperava ter essa experiência. Eu não me interessei muito pela área da saúde mental ao longo da graduação, mas essa oportunidade apareceu e eu abracei. E também, nessa época, também já clinicando, clínica particular, eu clinico até hoje, mas a minha carga horária é muito mais na docência e na educação de forma geral do que na clínica propriamente dita. A área da educação, eu vejo a minha atuação sendo predominantemente nela, porque eu acredito que eu defendo que a educação ela tem, para além daquele papel óbvio que todo mundo fala, de formação, do futuro, muitas vezes é só um chavão vazio que muita gente utiliza, mas na educação é que a gente tem o espaço formativo por excelência, inclusive no que diz respeito ao que vai ser a pessoa futuramente, em aspectos como sua saúde mental, no seu bem-estar emocional, sua forma de se relacionar com as pessoas, se essa forma vai ser construtiva, se essa forma vai ser destrutiva, passa pela educação. Em pé de igualdade em termos de importância com a família. Então, a área educacional, ela sempre me atraiu muito para atuar, continuo atuante na área educacional, não me arrependo, pretendo continuar atuando pelo resto da minha vida. O senhor chegou a comentar sobre o CAPES, a gente tem até um professor nesse semestre, esse segundo semestre, e ele nos conta muitas experiências sobre o CAPES, que ele também iniciou no CAPES em uma cidade pequena. Não sei se o senhor tem algum caso específico muito que marcou bastante. Acho que a gente já ouve várias histórias sobre o CAPES e meu professor até assusta a gente algumas vezes. Várias histórias marcantes. Eu acho que fica mais fácil eu sintetizar duas coisas que eu aprendi no meu tempo no CAPES.
A primeira delas vem do contato com a loucura, como que é algo que sim é muito complexo, que pode mexer com a gente, mas que se a gente se desfazer de certos preconceitos, e quando eu falo certos preconceitos, estou falando de coisas que não são tão óbvias não, tá? Não é tanto aquele preconceito assim, o louco é perigoso, não, é uma coisa, são coisas mais profundas mesmo. O choque com a diferença, ele balança mesmo com a gente em um nível que não é só racional e que não é só essa da relação com alguém que eu estranho, não, é porque o contato com a loucura faz a gente estranhar a si mesmo também. E nisso foi muito interessante aprender como ter o contato e como lidar com a crise. Eu acho que esse foi um dos aprendizados mais importantes. E na carreira de qualquer psicólogo é o ponto mais difícil, que o pessoal mais tem medo, mais tem receio, que é o de lidar com a crise. Lidar com a crise exige uma formação teórica e técnica muito sólida e também exige certas disposições emocionais. Aí é uma coisa muito do psicólogo, né? Porque assim, você tem que se entender para que certas reações não aconteçam. Você não pode nem ir com medo, nem ir com agressividade. Como assim com agressividade? Alguém vai lidar com o louco com agressividade? Com frequência, com frequência. Uma das reações que é mais comum do louco suscitar na gente é a gente não ter paciência com ele, a gente ficar agressivo, não entender por que ele age daquela forma. E ele tem uma atitude muito responsiva. Aquilo que eu. A forma como eu me porto com ele, ele vai se portar comigo. Então é muito importante na crise você ter uma atitude muito tranquila, muito serena e controlada, né? A outra coisa é a seguinte, eu falo isso sempre no meu trabalho como supervisor, dou supervisão de estágio na área escolar e educacional também. Nas instituições, é mais difícil lidar com a instituição do que com a clientela, tá? Então, num CAPS, o mais difícil, eu acabei de falar de crise, o mais difícil não era a crise dos usuários. O mais difícil é lidar com a instituição, com as redes de poder que tem ali dentro, com certas coisas que estão instituídas e de uma forma muito enrijecida e é muito difícil tentar mudar, mesmo que aquilo esteja óbvio, que esteja atrapalhando o nosso trabalho, é muito difícil mexer naquilo. E mesmo em escolas, é muito mais difícil lidar com a estrutura burocrática rígida de uma escola do que lidar com os alunados. Bem mais difícil. Então, essas duas coisas importantes que eu aprendi. Legal, muito legal. Bom, vou passar para a próxima pergunta. A gente gostaria de entender como que se deu essa inserção nesse mercado de trabalho. Quais foram as barreiras para ingressar nesse tema específico? Se surgiu algum problema no meio disso tudo, algo assim. Trabalho do psicólogo, assim como qualquer profissional liberal, né, essas profissões com um pouquinho mais de autonomia, depende muito mais de você ter uma rede prévia do que propriamente capacidade, competência. Eu não quero desanimar vocês, mas essa é a realidade, tá? Então, aqui no interior de São Paulo, cidades pequenas, a gente esbarra numa questão muito simples, que é assim, quem é você? Quem que é a sua família? E aí, se você é desenraizado, digamos assim, né, como eu tive que migrar, você não tem a família na cidade, você não tem essa rede. Então, essa inserção vai ser muito difícil, muito difícil. Parece coisa do século XVIII, mas é aquele tipo de coisa assim, você é filho de quem? Você está entendendo? Fora do interior, isso é um pouco menos presente, porém ainda é importante você ter essa rede de relações, tá? E essa rede de relações que vai muito até mesmo de capital simbólico,
infelizmente, às vezes é mais importante do que competência, do que uma boa formação, tá? Então, assim, é algo que demora para ser construído, é algo que leva tempo, e é claro que tem que ter, quem tem que fazer um bom trabalho tem, mas infelizmente a vida vai mostrando pra gente que muitas vezes quem realmente se sai bem não é quem é mais esforçado, não, tá? Infelizmente. Mas se a gente tem aí um norte ético, a gente quer continuar fazendo um bom trabalho com formação, com fundamentação teórica e com competência. Então, assim, o trabalho mais sólido que eu fiz, em primeiro lugar, foi aí na universidade onde eu leciono, na Unifil, em Ourinhos, e dali eu fui conseguindo essa inserção em outros espaços, pouco a pouco. Hoje eu trabalho bastante com palestras e cursos na região ali de Ourinhos, que pega também o norte do Paraná, que é conhecido como Norte Pioneiro, aquela região. É claro que isso deu uma diminuída boa durante a pandemia, mas foi pouco a pouco assim que eu fui fazendo trabalho em escolas, aí uma escola conta para outra, aí um profissional conta para outro, não é? É uma área de atuação que não tem tantos profissionais assim, especializados mesmo, não tem. Você tem, com certa frequência, a pessoa lá que é da prática clínica, a escola chama e fala assim, mas faz um trabalho aqui pra gente, a pessoa mete a cara e vai, e faz, mas dedicada a essa área, especializada nessa área, não é tão frequente. Oi, meu nome é Iriane e eu queria saber mais sobre o seu trabalho, conte mais como é a sua rotina em si, como é o progresso e tudo. Desde março a nossa rotina é uma coisa estranhíssima, né? Agora, na época da pandemia, eu só trabalho online. Não faço nenhum trabalho presencial, não vejo por que me expor a esse risco, expor outras pessoas a esse risco. Então, só trabalho online. Atendimento clínico, eu trabalho com escolas, e minha docência também é tudo online. Antes eu estava vivendo na estrada praticamente, né? Porque a cada pelo menos 2 ou 3 vezes por semana viajando para trabalhar com essas aulas, essas palestras, essa formação em outras instituições fora da cidade de Ourinhos, né? Conciliando com o atendimento clínico, conciliando com as aulas. Vocês vão ver que psicólogo não consegue ter um lugar de trabalho só, viu? Vocês vão trabalhar em 2, 3 trabalhos. Vocês vão ver. A gente acaba tendo que conciliar as coisas, assim. Tá. Quais desafios e limitações você encontra para executar o seu trabalho? Nas escolas, especificamente? Sim. Todo tipo de limitação. É claro que se uma escola te chama, em tese, ela está querendo o seu trabalho. Mas a gente sabe que as coisas não são tão simples assim para o ser humano. O ser humano é muito ambíguo. Então te chama para fazer um trabalho, só que fica esperando que o trabalho fosse de certa forma. Que no caso da psicologia escolar, a gente chama de encomenda, né, na análise institucional. A encomenda vem aqui, faz os alunos parar de bagunçar e tirar nota boa. Ponto final. E aí a gente chega lá, essa não é a real necessidade, essa não é a demanda. Para a gente trabalhar com a demanda, a gente tem que trabalhar com a instituição inteira. E aí a instituição oferece certa resistência. Resistência natural, não conhece o nosso trabalho, né? E aí, então, a gente tem que lidar com essas resistências. Tem aquelas resistências bem radicais, que daí, infelizmente, já aconteceu até de impossibilitar o trabalho, né? Se uma escola falar assim, olha, conversa com os nossos adolescentes, mas não fale de temas sensíveis. O que são temas sensíveis? Não fala de automutilação, não fala de suicídio, não fala de homossexualidade, não fala de namoro. Peraí, se o psicólogo não falar desses assuntos, quem que vai falar? Tipo, vocês estão esperando que
justamente os assuntos delicados que precisam que o psicólogo aborde, você não quer que eu aborde, tipo, qual que é o sentido, então? Você quer que eu venha aqui falar assim, a vida é bela, os unicórnios existem, sei lá, né? Mas são exceções. No geral, assim, tem algumas resistências, mas trabalhar com as resistências é parte da nossa própria atuação dentro das instituições, né? E aí, é claro, você vai esbarrar também em questões materiais mesmo. E as questões materiais, elas não existem só nas escolas estaduais, não. Nas escolas particulares também. Não tem um lugar adequado, não tem material adequado. Você vai lidar com condições aí que não são das melhores para o seu trabalho. Eu tenho uma postura assim, acaba que, pela minha formação mesmo, eu me acostumei muito a trabalhar com o que tem. Então, se eu tenho que fazer um trabalho em condições de circo mambembe, eu vou fazer. Trabalho com o que tem, com o que a escola oferece. É claro, né? Se pudesse, eu queria uma sala cheia de materiais, de brinquedo, de material artístico, com um palco, sabe? Enfim. Mas a gente faz como dá. Professor, eu acho que pesquisando sobre esse assunto, a gente se depara com 3 especificações diferentes, que acho que o senhor é a melhor pessoa para nos responder essas diferenças. Que seria, a gente se depara com a psicologia educacional, a psicologia escolar e a psicopedagogia. E quando você entra nessa pesquisa, são 3 ramos que parecem ser completamente diferentes, mas ao mesmo tempo completamente iguais. A gente queria entender um pouco dessa diferença, se as pessoas vêm buscando só o psicopedagogo por ser uma palavra mais comum no senso comum, o que as pessoas vêm mais buscar e qual a diferença entre essas 3, se são a mesma coisa, se não são realmente. A diferença entre psicologia escolar e educacional, ela é mais histórica do que efetiva hoje em dia, tá? A psicologia escolar, ela surge como a primeira área de psicologia aplicada. Então, aquela psicologia de laboratório, que veio lá do Wundt, né? Ela vai ser utilizada, vai tentar ser transportada para dentro da escola, simplesmente. Então, é a primeira área de aplicação da psicologia, né? E havia essa diferenciação entre psicologia escolar, que é a atuação dentro de escolas, e psicologia educacional, que é utilizar os conhecimentos da psicologia na educação. Por exemplo, psicologia do desenvolvimento. Você utilizar o conhecimento da psicologia do desenvolvimento para a educação, ou da psicologia da aprendizagem para a educação. Só que, atualmente, o entendimento é que não tem como separar essas áreas. Então, hoje a gente fala psicologia escolar e educacional. Por quê? A atuação em escolas, ela tem que caminhar com esse conhecimento educacional que vem das diversas disciplinas que compõem a psicologia. Então, essa separação, ela não existe mais, tá? Às vezes, não é? Às vezes, o termo psicologia escolar não é utilizado porque a nossa atuação pode ser, por exemplo, em instituições que fazem medidas socioeducativas. É trabalho da psicologia educacional também. Mas ali não é, estritamente falando, uma escola, como um CREAS, por exemplo, né? A psicopedagogia, aí tem outra treta, tem outra história também. A psicopedagogia hoje trabalha com problemas de aprendizagem em ordem individual, ponto final. Existe psicopedagogia clínica e psicopedagogia institucional. A institucional eles falam que não, que trabalha com a escola inteira. Na prática, a psicopedagogia é essa área mais voltada às questões individuais, tá? É uma especialidade que não qualquer pessoa com graduação pode fazer a especialização em psicopedagogia. Qualquer pessoa com graduação em qualquer área. Lá na lei de 1962, que cria a profissão de psicólogo no Brasil, que regulamenta, está lá que orientação psicopedagógica é atribuição exclusiva da psicologia. Mas, na prática,
hoje a psicopedagogia pode ser exercida por qualquer pessoa com essa especialização, não precisa ser psicólogo, tá? Então a gente tem até uma coisa um pouquinho confusa. Na prática, o psicólogo escolar educacional tem uma formação bem mais ampla, bem mais generalista, e o psicopedagogo trabalha aí com testes, com avaliações mais individuais mesmo. Certo. Como você percebe o papel do compromisso social da psicologia? Tipo, o posicionamento do psicólogo diante da diversidade, tragédias, minorias? É um dever da psicologia assumir esse compromisso social. Está lá até nos princípios que fundamentam o nosso código de ética, né? O compromisso social da psicologia, ele é fundamento tanto da formação na psicologia, quanto da nossa prática. Mas a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Porque a gente tem uma contradição fundante ou fundamental da psicologia. E a psicologia é uma ciência do indivíduo, né? Na história da sua formação, ela é uma ciência voltada às inquietações individuais. Então, ela sempre vai estar lidando com essa contradição de seu compromisso social e de sua origem histórica. Às vezes isso gera algumas dificuldades na nossa formação e na nossa atuação, porque muita gente não vai entender esse compromisso social. Mas compromisso social é o quê? É eu atender de graça? Isso é compromisso social? Pode ser, mas não é simplesmente isso, né? Compromisso social é uma postura de entender que mesmo a sua prática lá na clínica particular, na salinha individual, mesmo essa prática, ela tem consequências sociais e ela responde a questões sociais. Então, por exemplo, se no atendimento clínico individual aparece situação de violência contra a mulher, o que o psicólogo faz com isso? Eu não posso fazer nada, eu tenho que lidar só com a dor dessa mulher que trouxe a situação para mim. Não, você precisa ter uma outra postura que não simplesmente, então, de tentar resolver a dor dessa pessoa sem tocar nas questões sociais que geram essa dor. Isso simplesmente é impossível, né? Se você vai fazer isso através do ativismo, se você vai fazer isso através de uma conscientização crítica, na verdade eu enxergo que deva ser feita as duas coisas. Mas em qualquer atuação da nossa profissão, é preciso ter essa consciência do papel social da psicologia. Professor, eu lembro que o senhor chegou a comentar, principalmente quando estava falando das escolas, desses desafios da censura, de certa forma, que as escolas fazem, de não fale disso, não fale daquilo, que de certa forma são assuntos que deveriam ser abordados completamente, principalmente se a escola busca por isso, com um psicólogo, com alguém da área. Isso pelo que eu entendi, isso é mais comum do que parece, acontece muito durante a sua carreira. Esses desafios eu vou chamá-los de censura. Como que o senhor lida com eles em questão, até juntando com essa pergunta, desse posicionamento? Porque existe uma necessidade que, de certa forma, está sendo censurada ali. Não sei se o senhor conseguiu me entender. A gente está vivendo um momento bem difícil na educação, há alguns anos aí. E a gente tem o crescimento de uma postura de enxergar a educação como uma inimiga, infelizmente, como algo assim que estaria indo contra certos valores supostamente tradicionais da sociedade brasileira. E aí a nossa atuação em escolas entra junto nisso com força, né? Com força. Não foi por acaso que o presidente Jair Bolsonaro tentou vetar a lei que determina a presença de psicólogos em todas as escolas, psicólogos e assistentes sociais. Por quê? É porque vai ficar caro para o Estado? Não, não é por causa disso, porque existe um receio
né? Existe um estigma em torno da prática do psicólogo. Vocês devem saber disso, né? Existe um estigma em torno da nossa prática. E aí, então, essas censuras vêm, muitas vezes, calcadas numa visão conservadora, reducionista, de que não se deva falar de determinados assuntos, porque isso influencia, porque isso induz, porque isso doutrina, e não sei o que mais, e não sei o que mais. O que vou falar que é uma posição ingênua, para não ser muito agressivo. É só que é uma posição ingênua, porque assim, fingir ou censurar determinados assuntos, né, fingir que eles não existam, não faz eles deixarem de existir. Tem um pouco de pensamento mágico nisso, né? Então, se a gente não fala do suicídio, ele não acontece. Se a gente não fala da homossexualidade, ela não acontece. Pô, gente, né? Primeiro que a homossexualidade não é doença, e segundo, desde que o ser humano é ser humano, provavelmente isso aconteça. A gente, pelo menos até onde a história alcança, onde o registro histórico alcança, a gente sabe que isso acontece. É inerente ao ser humano isso, né? Então sempre existiu na história da raça humana, vamos dizer assim, e na pré-história também. Então, existe essa postura de tentar cercear aquilo que é potencialmente sensível, uma ideia assim, de oferecer uma educação que coloca a criança e o adolescente em uma bolha ou uma redoma, e dentro dessa redoma ele só vai ter acesso àquilo que a família considera adequado para ele, como se a vida real fora da escola, a escola é parte da vida real, mas tem essa visão aí, né? A escola como um lugar perfeitamente protegido, e aí fora da escola, na vida real, essa pessoa não tivesse que futuramente lidar com todos esses temas. Como se ela fosse viver o mundinho protegido daquela visão de mundo da família dela, né? Uma das preocupações que eu tenho, para não falar de outras mais complicadas, uma das que eu tenho é esse tipo de proteção em torno da criança e do adolescente gera pessoas completamente despreparadas para a vida. Porque na vida ela vai ter que lidar com essas questões, aparentemente difíceis, porque não teriam que ser questões difíceis. Não teriam que ser. É justamente a gente lidar como se fossem questões difíceis que dificulta a prevenção ao suicídio, que dificulta trabalhar com a automutilação na escola. A escola, aparece o caso lá a garota lá de 14 anos está praticando automutilação, ok. Vira um rebuliço na escola. E não tem que ser. Vira um rebuliço porque é justamente isso, tenta forjar a imagem do ambiente perfeito na escola, e aí quando vem à tona, porque é inevitável que venha, vem à tona, aí vira rebuliço, a escola não sabe o que fazer, fala assim, gente, tem que lidar com naturalidade com essas questões. A questão é que se fica fingindo para si mesmo que não acontece, você não vai saber lidar, né? Mas a escola tem que saber lidar? Tem. A escola tem que saber lidar, sim. Mas não é obrigação da escola, a obrigação da escola é transmitir conteúdo. Não, essa é uma visão tacanha de escola que simplesmente não tem mais espaço na pedagogia moderna, na educação moderna, século XXI, não tem espaço. A escola é um lugar de formação e não só de transmissão de conteúdo. Então tem que lidar com essas questões, sim. Se não sabe, tem que procurar aprender. Certo, eu já vou emendar nessa nossa próxima pergunta, porque ela fala das contribuições para a sociedade, para esse ambiente escolar em específico, que esse nosso trabalho, principalmente o trabalho do senhor, desenvolve. E eu queria que o senhor comentasse um pouco, até já vindo desses desafios que acabamos de comentar, principalmente, especificamente do trabalho que o senhor desenvolve hoje, as contribuições que ele tem oferecido para a sociedade, para esse ambiente escolar. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, por favor. De forma geral, a área da psicologia escolar educacional pode e deve buscar transformar as escolas em um lugar mais humano,
Não mais um lugar só do silêncio, da obediência, do respeito à hierarquia e absorção de conteúdos. Não, é um lugar fundamental para o desenvolvimento, fundamental para a socialização, para a aprendizagem também, óbvio, mas para a socialização, para o desenvolvimento integral das pessoas e, consequentemente, também para o desenvolvimento de comunidades inteiras, de bairros, né? A escola pode ter esse papel também junto à comunidade. É um outro assunto, é uma forma de atuação da psicologia escolar, infelizmente, pouco explorada, deveria ser mais explorada, sim. Então, começa por aí o que a gente pode contribuir. Eu tenho um misto de esperança e preocupação com relação à contratação desses psicólogos nas escolas estaduais, né? O governo do estado de São Paulo prometeu contratar 1.000, de repente, para novembro, né? A gente está no dia 26 de setembro e até agora ninguém que trabalha na educação que eu conheço ouviu falar da contratação. Contratar 1.000 pessoas, bicho, não é fácil contratar 1.000 pessoas, sabe? Quem conhece o mínimo de recrutamento e seleção sabe. É difícil contratar 10, você imagina contratar 1.000 de repente, né? Em um mês, não vai. Enfim. E de qualquer forma, a minha preocupação o profissional vai ser, se pegar profissional emprestado da clínica para pôr na escola, um erro que eu vejo nos meus alunos é considerar a clínica mais difícil que a parte institucional, e aí fica aquela baita preocupação de estudar para a parte clínica, para as disciplinas de clínica, e as disciplinas de atuação em instituições levam meio assim, é mais fácil a instituição. Você está completamente equivocado. A instituição é muito mais difícil. Na clínica você lida com 8 pessoas por dia no máximo, pensando na jornada de 8 horas. Na instituição você lida com 30 por hora, né? Então, assim, se pegar uma escola mediana tem quantos alunos? 500, fora os funcionários e professores? Então, a contribuição do meu trabalho, em particular, bem em particular mesmo, né, além da minha visão teórica, né, que quando eu falo de visão teórica, então não é uma coisa que eu inventei do zero, né, não é uma coisa assim, baixou uma luz aqui. Não, é uma coisa que vem de outros estudiosos que já passaram o perrengue e já descobriram algumas coisas, eu não preciso descobrir de novo. Eles já fizeram isso por mim, né? É assim que funciona a teoria. E eu alio com uma prática em que eu vejo a necessidade de tanto fazer do meu trabalho, que é meu ganha-pão, um potencial transformador social e também eu tenho trabalho, digamos assim, de um certo ativismo, meio solitário, porque eu não tenho uma instituição por trás disso, mas eu trabalho junto às escolas estaduais também, e 90% desse trabalho não é remunerado. As escolas do estado de São Paulo não podem pagar, não podem, por força de legislação, pagar para um psicólogo fazer um trabalho lá. As do Paraná podem pagar um valor simbólico, mas podem, né? E eu acho muito importante esse trabalho. Tem outros profissionais e tem ex-alunos meus que devagarinho têm começado a fazer também, e eu tenho incentivado, né? Fazer esse trabalho junto à educação, mesmo que voluntariamente, ele é muito importante. A gente não pode abandonar essas pessoas que dependem do ensino público, que são muitas, aliás, é a maioria, né? Depende do ensino público, a gente não pode abandoná-las à mercê de um sistema de educação que está cada vez mais dilapidado, que está evidentemente em um processo de decomposição, de desmonte, sendo que a gente pode fazer alguma coisa, né? Eu estudei a vida inteira em instituição pública, escola, faculdade, pós-graduação. Hoje eu leciono em instituição particular, mas eu vejo a necessidade aí de fazer o meu trabalho, meu conhecimento, que eu acumulei aí ao longo da minha formação, chegar à população de forma geral, né? Quer dizer, do que iria servir eu ter pesquisado mestrado e doutorado na área de psicologia escolar educacional se eu ficar dentro do mundo acadêmico, produzindo artigo que ninguém lê,
produzindo palestras que uma dúzia vai assistir. Eu gosto de fazer essas coisas e continuo fazendo. Mas eu preciso que, já que está todo esse conhecimento, essa experiência acumulada, que chegue a quem precisa, né? Pelo menos, eu tenho essa visão. Eu falo assim porque tem gente que não concorda, mas eu, pelo menos, tenho essa visão. Entendi. Voltando ao assunto da pandemia, que está agora tudo online, qual a sua opinião em relação com o psicólogo com a tecnologia atual agora? Com a nossa atuação nessas tecnologias, você fala? O recurso da tecnologia atualmente. Assim, eu demorei para aceitar atender online, eu fui atender online só a partir de agosto. Estava na esperança da gente ter bom senso e resolver essa parada aí rapidamente. Porque psicólogo é assim, psicólogo acredita no ser humano, né? Tem que acreditar no ser humano. Enfim. Tudo que a gente está vivendo mostrou que certa perspectiva festiva em torno das tecnologias, né? Certa esperança exagerada, certa aposta até meio fetichista, assim, do fetiche da mercadoria, né? Da mercadoria como algo que vai resolver tudo pra gente, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Quem defendia que a educação, através das mídias, ia resolver todos os problemas do ensino, tá vendo aí. Não resolve. Na verdade, criaram-se outros. Também não é para jogar fora. Eu vejo com bons olhos eu poder atender pessoas que estão a 1.000 quilômetros de distância. Eu poder conceder essa entrevista para vocês que não estão aqui do lado, né, que estão longe. Então, eu vejo com bons olhos esses usos da tecnologia, de eu poder fazer uma conversa ao vivo com uma pesquisadora dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essas coisas são ótimas, inclusive devem continuar no mundo pós-pandemia, que a gente espera que existirá um mundo pós-pandemia, a gente acredita nisso. Então, essas coisas podem continuar e devem continuar, né? O que a gente tem, sim, é que olhar com muita crítica para as limitações e para os usos dessas tecnologias. Está óbvio que não substitui muita coisa do presencial. O atendimento online não é a mesma coisa que o presencial. A aula online não é a mesma coisa que a presencial. Acho que a gente está entendendo que uma coisa não substitui a outra. Como eu disse, tem essas possibilidades de trabalho online que são muito boas, mas a gente não pode entender que elas substituem o trabalho presencial, porque não substitui. Você já pensou em desistir da sua carreira? Se sim, algo fez você mudar de ideia? Não. Nunca pensei em desistir da carreira, não. Gosto muito. Assim, uma particularidade, eu entrei na faculdade só com 21. Eu não entrei com 17, 18. Como a maioria entra. Entrei só com 21. Eu estava com a ideia de fazer psicologia um pouco mais amadurecida, né? Então, assim, eu não me arrependi. O que não quer dizer que não tenha frustrações, né? Acho que, assim, mais perto de falar em desistir, assim, eu já parei por um tempo de atender clínica, né? Porque é muito difícil você fazer um equilíbrio financeiro mínimo. Ourinhos é uma cidade de 110 mil habitantes. Antes eu morava em Assis, que tem 90 mil. Então, assim, vai passando o tempo, você meio que conhece muita gente. Fica difícil. O que eu disse anteriormente, né? Você precisa ter uma rede de contatos para conseguir se estabelecer profissionalmente. Isso é uma faca de dois gumes, porque se você tem uma rede de contatos muito extensa, quem que você vai atender? Né? Você não pode atender aluno, você não pode atender amigo, você não pode atender o amigo da namorada, você não pode atender, né? E aí, como é que fica? Né?
Então, assim, eu já suspendi por um tempo a prática clínica, porque também, né, eu não tenho condições de pagar para trabalhar, como a gente costuma dizer, né? Então, a gente esbarra nessas dificuldades, mas assim, desistir radicalmente, fazer outra coisa, não, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas alguma coisa assim, agora, atualmente, já que é online, já ficou tipo, nossa, sabe? Não pensei em desistir, não. Tá difícil? Tá. Uhum. Tá cansativo? Tá. A docência tá mais cansativa. Atender online tem limitações, mas assim, não vou dizer assim que, nossa, tá exaustivo. Acho que essa parte, honestamente, tá tranquilo. A docência tá bem cansativa, né? Eu era daqueles que achava que não ia dar mais trabalho a aula online, honestamente. Confesso que eu achava que não, ia ser a mesma coisa. Eu achava, assim, em termos de preparar a aula, de tempo. Não, eu quebrei as pernas. Exige mais tempo, sim. Dá mais trabalho, sim. Professor, a gente vai para a nossa última pergunta, mas acho que ela vai levar um tempinho ainda. O senhor chegou a comentar que entrou na faculdade com 21. Eu entrei agora na faculdade aos 23. Nós estamos no segundo semestre. E a nossa turma também tem algumas pessoas mais experientes, que já vieram de outras carreiras. Eu também já sou formada em outra faculdade. A gente tem uma incidência. Eu não sei se essa incidência tem aumentado, se as pessoas têm procurado mais por novas carreiras, novas experiências, ou simplesmente para cumprir os sonhos que não conseguiram cumprir anteriormente, quando mais novos. Mas a gente gostaria de saber se o senhor tem algo para nos dizer, como alunos de segundo semestre, estamos iniciando essa carreira aí, a gente ainda vai se debater com muitas coisas, a gente ainda vai ver muitas dificuldades, ver as coisas mudar, porque eu acredito que a gente já viu muita coisa, a gente entrou num primeiro semestre, que a metade do semestre nós nos deparamos com a pandemia e mudamos para aula online. E no segundo semestre a gente já se deparou com muitas dificuldades, mas eu acredito que isso não é nem metade do que a gente vai ver aí pela frente. Então, nós queríamos saber o que o senhor tem para nos dizer, como alunos de segundo semestre de psicologia que vão enfrentar uma carreira aí pela frente. Por favor. Qual que é a sua formação? Eu já sou formada em gestão financeira. E aí passei agora para psicologia. Uau! Eu tô acostumado a ter alunos de primeiro ano, primeiro e segundo termos, que são mais velhos, das idades variadas, assim, tá? De 21, 22, 23 a 50, 60. Fazendo segunda, tem gente que vem, se anima a fazer uma terceira graduação. Quando eu converso com eles, falo assim, o que você tem, né? Terceira graduação, segunda graduação. Mas geralmente um pessoal que vem da pedagogia. É mais comum um pessoal que vem da pedagogia querer fazer psicologia. Que tem uma vizinhança ali, né? A pessoa trabalha com pedagogia, vê o desenvolvimento infantil, a aprendizagem, eu acho que isso suscita curiosidades, uma vontade de trabalhar de forma mais ampla, né? E a gente tem esse semestre atípico, né? Eu dou aula no primeiro e segundo termo também, e dou aula no último, no 10º termo, lá no 5º ano. Então, eu acompanho os alunos do começo ao fim. Como eu estou desde 2011, já tive a oportunidade de ver isso umas tantas vezes. Independentemente desse momento da pandemia ou não, o que eu tenho para falar é o seguinte: quase todos, para não falar todos, entram no curso com muita vontade de conhecer, com muita vontade de estudar, de entender o ser humano, né? Tem gente que fala que é uma ideia romântica, mas para mim o que me guia até hoje é a ideia de que a minha profissão é entender o ser humano e auxiliá-lo a partir desse entendimento, né? Tem gente que fala que é uma ideia romântica, mas a gente entra com essa ideia no curso de psicologia, né? Claro que com outras ideias também, mas eu vejo que essa é muito comum.
Então, no primeiro ano, eu vejo os alunos e alunas com muito entusiasmo, com muita gana, vontade de aprender, né? Às vezes fazem perguntas meio escalafobéticas, assim, meio nada a ver com nada, né? Então, pergunta assim, professor, e a hipnose? E a regressão a vidas passadas? Eu não ligo que façam esse tipo de pergunta. Eu gosto, prefiro que façam para mim do que para outras pessoas, né? Porque daí eu vou saber pegar e, ó, você tá cheio de curiosidade e isso é ótimo, então vamos ler isso aqui, vamos pensar isso aqui, vamos assistir isso aqui, que daí você vai aí abrindo os horizontes do seu conhecimento. Então tem muito viço, né? Tem muita energia ali no primeiro ano. E quando chega no último ano, infelizmente eu vejo a maioria dos alunos burocratizados, sabe? Aí estão tudo sentado lá no fundo da sala, já não estão com aquele brilho no olhar, com aquele interesse, com aquela vontade, sabe? Por quê? Porque passou 4 anos fazendo norma BNT, passou 4 anos preenchendo o relatório de estágio básico, de estágio de formação, sabe? Passou um tempão fazendo os testes, e tem testes que ensinam na graduação que nem se utilizam mais, Então, assim, aquela energia, aquela vontade toda foi disciplinada, foram colocando numa caixinha assim, ó, aí ficou pequenininha, aí quase sufocou aquela curiosidade, sabe? Então, assim, vocês têm 4 anos de curso pela frente, um segundo bimestre difícil, porque vai ser online provavelmente, mas assim, não percam essa gana de aprender, não percam essa vontade, esse tesão mesmo por aprender, por conhecer o ser humano, por estar junto com o ser humano, porque isso é muito precioso para nós da psicologia, essa admiração até pelo ser humano, sabe? Quando eu falo admiração pelo ser humano, uma das coisas necessárias para a nossa formação é conhecer tudo quanto é tipo de gente. A gente romper a nossa bolhazinha e conhecer tudo quanto é tipo de gente, né? Para nós, eu sou nascido e crescido no interior, vivi a vida inteira aqui, é muito importante romper essa bolhazinha e ir para a metrópole, conhecer o que é a vida da metrópole, passa lá um mês na grande cidade, né, em São Paulo, Curitiba, né? Curitiba para nós aqui é muito perto. Para romper essa bolha, para conhecer gente que você nunca ia imaginar na sua vida, conhecer gente de religiões que você nunca ouviu falar, ou só ouviu falar e tem uma visão estereotipada, né? Vamos conhecer as religiões de matriz africana, vamos conhecer o que é a vida indígena de verdade, não esse estereótipo que falam pra gente. Vamos conhecer transexuais, vamos conhecer gente de outro país, sabe? E assim por diante, né? É preciso ter essa vontade, então, de mergulhar no que é o ser humano. E, por favor, então, acho que a mensagem mais importante é não percam essa vontade ao longo dos 4 anos de curso, tá? A ABNT não é mais importante do que conhecer o ser humano, tá? Preencher formulário, preencher relatório, a gente vai fazer isso pro resto da vida? Vamos fazer isso pro resto da vida. Preencher prontuário pro resto da vida? Vamos. Mas não deixem isso tirar o gosto pelo que realmente importa na psicologia. Acho que é isso que é mais importante.